No final das contas, esse é o nosso tema, eternidade. É isso que nós vamos abordar. O título da nossa primeira parte é Eternidade Agora. Porque sim, a eternidade é algo que nós vamos encontrá-la. Ok, você vai encontrá-la. Então, não tem uma opção na vida. Não dá para você marcar a opção de Deus, eu nasci, mas eu não quero me encontrar na eternidade. Não tem como. A gente já nasce destinado para algo eterno. Então, nós queremos falar sobre, ok, já que existe eternidade, como nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso, como pensar nela aqui e agora. O nosso tema, então, dessa primeira parte é eternidade agora. Diz comigo, eternidade agora. Agora é o tempo, hoje é o momento de pensar sobre a eternidade. A Bíblia fala muito sobre a eternidade, muito, muito, muito. Do começo ao fim, a Bíblia é um livro que nos remete às realidades eternas. Por exemplo, eu quero começar com você exatamente sobre isso, sobre essa definição, o que é eternidade a partir da Bíblia Sagrada. O salmista e os profetas, eles falam sobre a eternidade como sendo um atributo que o próprio Deus tem. Deus é eterno. Quantos sabem disso? Nós conhecemos essa verdade, Deus é eterno. Isaías capítulo 57, no versículo 15, o profeta disse assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre. Deus é aquele que vive para... Ele é eterno. Salmo capítulo 90, verso 2, o salmista diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus está fora do tempo, Ele é eterno. Até aí, a gente, vamos colocar assim, a gente se garante, a gente sabe. Mas a Bíblia não para aí, a Bíblia diz que não apenas Deus é eterno, o homem, o ser humano, eu e você, nós temos também um destino eterno, temos uma vida para além da morte. É o que, por exemplo, Daniel, o profeta Daniel, ele diz, Daniel capítulo 12, verso 2, olha que texto forte. O profeta diz, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. João, o que é isso aqui? Daniel 12, 2, The Walking Dead. Os mortos acordarão, mais ou menos isso, sendo que com muito mais glória. Porque Daniel está falando sobre um fim, ele está falando sobre um tempo escatológico, ele está falando sobre esse momento de ressurreição, e esse tema eu não vou abordar aqui, o Samuel Wagner que vai falar sobre isso. Mas, o que eu quero falar com você é sobre essa realidade de que nós não paramos na morte. Por exemplo, tem um outro texto que eu gosto também do Antigo Testamento, que é Jó. Olha o que Jó fala, Jó capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E ele diz, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Gente, olha que esperança que Jó tem. Você sabe que Jó teve uma história um tanto quanto difícil. Da noite para o dia ele recebe uma mensagem dizendo, teus filhos morreram, tudo se acabou. Os bois morreram, as vaquinhas também, ovelhas, tudo. Você perdeu tudo. E ele é acometido de uma doença, enfim, ele estava no fundo do poço. E ele abre a boca e diz, eu sei que o meu Redentor vive. E mesmo que eu morra, ou seja, mesmo que o meu corpo ele se deteriore, ele se acabe no chão, no pó, na terra, eu verei a Deus. Ou seja, eu encontrarei o Criador face a face. Essa é a esperança bíblica. Esse é o ensino da palavra de Deus. A morte não para, querido, a sua existência. A morte é um momento da sua existência, é um estado, é um vale que nós atravessamos, mas ela não interrompe a nossa existência. Eu e você, todos os seres humanos, nós iremos nos deparar um dia com o Criador. Face a face com ele. O Salmo capítulo 16, verso 10, o salmista, olha o que ele diz, ele fala, a convicção dele, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Ele está dizendo, ei Deus, o Senhor não vai me deixar ali, morto no sepulcro, não. A morte vai ser só uma passagem. Jesus, ele falou muito sobre a eternidade. Se você quer saber uma pessoa na Bíblia que falou sobre a eternidade, essa pessoa é Jesus. Jesus, por exemplo, falou muito sobre a vida eterna. Se você abrir qualquer dos evangelhos, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, você vai encontrar esse termo, essa expressão vida eterna. Por exemplo, essa expressão vida eterna, ela aparece pelo menos 8 vezes nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Ela aparece 23 vezes só no evangelho de João.
Jesus, ele fala sobre o fogo eterno, ele fala sobre castigo eterno, ele fala sobre vida eterna, ele fala sobre o Pai eterno, ele fala sobre as moradas eternas. Jesus era alguém que tinha uma profunda convicção, a convicção de que essa vida, esse aqui e agora, o que nós tocamos e vemos hoje, não é tudo. Existe um depois, eternidade. Os apóstolos falaram sobre isso. Começando pelo apóstolo Paulo falou sobre isso quando ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Olha o que ele fala para aquela igreja, ele diz: se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ele está falando sobre o nosso corpo, ou seja lá, sobre o lugar em que vivemos. Ele diz, mesmo que tudo isso se acabe, ele fala, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, o que, igreja? Eterna no céu. Eternidade, eternidade, eternidade. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo em um outro texto, a Timóteo, ele manda uma carta para Timóteo, que era um pupilo dele, enfim, um aprendiz, e ele dá várias instruções, e dentre as instruções, ele fala, Timóteo, escuta uma coisa, fale para as pessoas aí da igreja de Éfeso, esse pessoal que é rico, fale para eles, para que eles sejam generosos, para que eles repartam daquilo que eles possuem. E Paulo então diz, por que eles devem repartir daquilo que eles tinham? 1 Timóteo 6,19, Paulo diz, eles precisam repartir para que eles então formem um firme fundamento para a era que há de vir. Gente, um firme fundamento para a era que há de vir. Qual é a era que há de vir? Eternidade. Diga comigo, eternidade. Pedro, o apóstolo Pedro, outro apóstolo, concorda com isso. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 10, ele diz que Deus nos chamou para uma glória eterna. Não passageira, não temporária, não aquela que acaba quando eu tenho 80, 90 anos e eu... Não. Uma glória eterna. Judas, um outro apóstolo, também falou sobre isso. Judas, versículo 7, ele fala sobre um castigo do fogo eterno. Mais uma vez, a palavra eternidade aparece nos textos do Novo Testamento. Agora, tem um versículo que eu quero ler com você. Eu faço questão de ler esse versículo com você. É 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios 15, 19. Eu quero ler esse versículo com você. Porque de todos os textos que eu encontro na Bíblia Sagrada, esse é talvez o mais enfático sobre a ideia de eternidade. E eu queria que você me ajudasse na leitura. Pode ser assim? Então todos juntos vamos ler esse versículo. 3, 2, 1. Se é somente para esta vida que temos esperança em... Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Uou! Paulo está dizendo, calma aí. Se tudo que você espera, se tudo que você busca, se por sinal, todas as suas orações, aquilo que você espera que Deus faça na sua vida, seja hoje, seja nesse tempo, nessa vida terrena, eu digo a você com todo amor, apóstolo Paulo dizendo à igreja em Corinto, com todo amor, vocês são os mais miseráveis de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Gente, eu não sei você, mas quando eu leio esse versículo, eu sinto o apóstolo Paulo fazer assim, ó, prá, em mim, uma voadora. Porque eu olho, eu digo, Deus, quantas vezes tudo que eu espero de Ti é para aqui e para agora. Quantas vezes toda a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, os únicos fatores que eu incluo na minha análise da vida são os fatores terrenos. A única vida que eu espero, que eu penso, que eu amo, que eu projeto, que eu me abraço com ela, que eu digo, não quero jamais largar isso, é por isso que eu vivo, é isso que eu amo, essa vida terrena aqui e agora. E eu esqueço que existe um porvir, eu esqueço que existe um depois, eu esqueço que existe um eterno. Eu sou digno de compaixão, Jesus. Eu preciso da Tua misericórdia. Quantos entendem isso? Eternidade não é uma doutrina da igreja A ou B. Não é uma doutrina do pastor A ou B. É uma doutrina bíblica. Jesus ensinou. Os apóstolos falaram. A igreja acreditou desde o princípio. Os profetas já diziam isso lá atrás. Eternidade. Agora a questão é, ok, João, mas por que viver pensando em eternidade? Porque esse negócio de eternidade já me dá um frio na barriga.
Porque todo mundo, em um primeiro momento, a gente até simpatiza com a ideia de eternidade, mas quem é que quer se encontrar direto com a eternidade aqui? Quem quer hoje? Não. Porque a gente fica assim, eternidade, ok, quero entender sobre isso, mas por que pensar em eternidade agora, hoje? E eu quero ir com você num livro da Bíblia, que na minha opinião é o livro que mais nos faz refletir sobre a importância da eternidade. É o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro onde, inspirado pelo Espírito Santo, o autor, ele é levado por Deus a olhar e analisar essa vida que nós temos. E a perceber que essa vida, ela é passageira. Ela tem uma natureza transitória, efêmera. Tudo passa. Tudo passa. E quando ele começa a olhar para essa característica passageira da vida, a conclusão que ele chega é que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, ele já começa o livro dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Essa palavra que ele usa no original para vaidade, no hebraico, é a mesma palavra usada para vento, sopro, algo inútil, algo que se desfaz. É por isso que a NVI traduz assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 2, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Quando você lê Eclesiastes, você tem até a impressão de que o cara estava meio assim, depressivo. Porque ele começa a olhar para a vida e tudo que ele olha, ele diz, isso não faz sentido, isso não tem sentido, isso é inútil. Por exemplo, Eclesiastes capítulo de número 2, versículo 11, quando ele olha para o trabalho dele, as realizações profissionais, tudo aquilo que ele conquistou profissionalmente, olha o que ele diz, Eclesiastes 2:11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. O cara chega no fim da vida, olha para a carreira, olha para a profissão, olha para tudo que ele atingiu com o seu trabalho e ele diz, foi inútil, foi em vão, não faz sentido, é vaidade. Eclesiastes capítulo 12, verso 15, capítulo 2, verso 15, ele agora para pensar sobre toda a busca dele por conhecimento, por título acadêmico, por sabedoria, e olha o que ele fala, Eclesiastes 2, verso 15, então pensei comigo mesmo, o que acontece com o tolo acontece comigo, ou seja, todo mundo morre, né? O tolo e o sábio, ambos morrem. Que proveito eu tive em ser sábio? Então disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Talvez você diga assim, calma aí, João, depois dessa até eu tomei o deprê. Porque você está dizendo que a Bíblia fala que o trabalho, as realizações, o estudo, a busca por conhecimento é inútil. Entenda, a gente precisa compreender a lógica de pensamento que, inspirado por Deus, esse autor de Eclesiastes está seguindo. A lógica que ele está seguindo é a seguinte: se você olhar para essa vida que nós temos, 80, 90 anos no máximo, sim ou não? Então vamos lá, 80, 90, 100, se você, sei lá, tiver uma unção de Matusalém sobre você, uns 110. E aí, essa vida que nós temos aqui, essa vida que nós temos aqui, se nós pararmos para analisar, se ela é tudo que temos, se ela é tudo que nós possuímos, se ela é o nosso começo, o nosso meio, o nosso fim, todo o meu trabalho daqui a 40 anos vai morrer comigo. Tudo que eu conquistei daqui a 40, 50 anos vai morrer comigo. Tudo que eu faço, eu vou passar. Não tem sentido. Não tem significado. Não tem nenhum propósito que permanece. O que ele está dizendo é, essa vida por ela mesma, essa vida vivida por ela mesma, não tem sentido. Agora, quando você pensa no final das contas, quando você pensa na eternidade, quando você começa a olhar e dizer assim, ok, agora com a eternidade, com a perspectiva da eternidade, aí essa vida que parece ser pura vaidade, pura inutilidade, sem nenhum sentido, aí ela ganha sentido, aí ela ganha propósito. Você entende? Sem esse entendimento do que é eterno, sem a eternidade, tudo que nós conquistamos vai acabar. Toda realização que nós temos será esquecida. Todo nome que nós construirmos será apagado.
Mas quando a eternidade entra, quando o entendimento da eternidade entra, aí a gente para e diz, não, o que eu faço tem peso, tem implicação, mesmo após a minha morte. O que eu faço aqui agora, carrego e levo comigo para todo sempre. Eternidade. Sem eternidade, é isso. É tudo por vaidade, nada faz sentido. Com a eternidade, aí sim, as coisas começam a ter sentido. É por isso que o C.S. Lewis ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Eu quero dar uma ilustração para que você entenda essa ideia de como a nossa vida, sem contar com a eternidade, ela é inútil. De fato inútil. Ok. Eu tenho uma corda aqui, tá bom? Nós vamos fazer de conta que essa corda é a linha do tempo, pode ser assim. Então, quantos estão comigo? A classe está comigo? Pois então, pronto, ponto para você agora. Aqui é a linha do tempo. E essa parte amarela simboliza a nossa vida aqui nesse mundo, aqui nessa terra, ok? Os nossos 80, 90, ou como eu falei, os ungidos por Matusalém em 110 anos. Então, nós temos essa parte amarela aqui. É tudo que nós temos nesse presente mundo, nesse presente momento. Em seguida, vem a eternidade. Sabe o que acontece? O que acontece é que, mesmo nós que conhecemos a Jesus, mesmo nós que já tivemos às vezes um encontro com o Senhor, muitas vezes vivemos a nossa vida pensando apenas nessa parte amarela aqui. Todos os nossos sonhos, os nossos projetos, nós pedimos que Deus venha, intervenha, abençoe. Aqui, a parte amarela. A parte amarela é tudo que eu penso. Existe uma eternidade, mas eu penso nisso aqui. A gente vai viver a nossa vida economizando. Por quê? Porque eu tenho que aproveitar essa parte aqui, ó. Eu tenho que guardar para essa parte aqui, João, porque vai ser um momento muito valioso, muito importante da minha vida. Vai ser um momento tremendo, mas com certeza. Veja só, quão longo é esse momento. Quão relevante é esse momento. Às vezes a gente diz assim, não, é porque você não está entendendo, eu tenho que aproveitar esses anos que eu tenho, aqui estou eu, de alguma forma, caminhando por aqui mais ou menos, minha juventude, eu tenho que curtir, vai curtindo, e vai se esquecendo disso tudo. Você percebe? A gente vai focando no amarelo, a gente vai enxergando isso, a gente vai lutando por isso, e a gente vai esquecendo esse negócio aqui. Ei, vamos lá, vamos parar e vamos começar a entender uma coisa. É isso que Eclesiastes está falando. Essa parte amarela, quando vivida por ela mesma, não tem o menor sentido, é loucura, meus queridos. Se isso tudo é o que você tem, viver apenas pensando e vivendo por isso aqui é uma tolice, não tem qualquer nexo. Não tem qualquer nexo. É loucura. Então não me diga que alguém que vive a vida pensando nisso aqui é fanático, é doido, é de alguma forma, não, esse pessoal pensa no céu, pensa depois, pensa na eternidade, mas é claro, porque loucura seria viver apegado a isso e se esquecendo disso. Você entende? E sabe o que eu fico pensando? É que, como povo de Deus, nós deveríamos ser o povo que vive exatamente pela parte vermelha. Mas muitas vezes, a nossa relação com Deus se resume em contar com esse Deus Todo-Poderoso para me dar os melhores anos na parte amarela que eu puder ter. Em vez de dizer, Senhor, sabe de uma coisa? Eu quero gastar a minha vida nos teus propósitos. Eu quero entregar a minha vida na tua vontade. Eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu quero disponibilizar ao Senhor o meu tempo, meus dons, meus recursos, tudo.
porque eu sei que há uma eternidade. E nessa eternidade eu quero que a minha vida possa valer a pena. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer uma vida que vale a pena por um dia? Uma vida que vale a pena por um mês? Uma vida interessante por um ano? Uma vida que tem sentido por 80 anos? Ou uma vida que tem valor por toda a eternidade? O que é que nós queremos? Essa é a pergunta. No final das contas, será que nós iremos ter vivido uma vida que valeu a pena? Eu quero encerrar exatamente trazendo ao nosso coração como nós podemos viver à luz da eternidade, como na prática nós podemos trazer eternidade para o nosso hoje, para o nosso agora. E para isso, eu queria que você colocasse aqui os olhos na nossa tela. Antes que você coloque, deixa eu fazer um rápido comentário. Eu não sei quantos aqui vão compartilhar de uma angústia que eu tenho. E a angústia eu detesto filme 3D. E eu vou dizer por quê. Primeiro porque quem criou o filme 3D não pensa em nós, a população que usa óculos. Quantos usam óculos aqui? Olha aí, meus amigos. Não pensam nisso. Eles lançam uns filmes que só tem 3D. Tem 4 salas no cinema. Quais as opções? 3D, 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 todos 3D. Nós que usamos óculos, olha, é uma luta. Tá? A primeira coisa. A segunda coisa é porque eu sinceramente acho que é uma enganação. Os caras fazem a gente pagar mais caro por um negócio que uma bolinha que aparece e vem assim. Se eu quisesse uma bolinha, eu fazia uma espuma, um negócio. Deixa lá, fica lá na tela. Eu tenho uma agonia, não sei. Vai ver um negócio que eu preciso de cura interior, ser tratado. Enfim, agora uma coisa interessante, o 3D, como é que ele funciona? Você coloca aquele óculos, e aquele óculos dá a você a experiência do tridimensional. A tela, ela é bidimensional, 2 dimensões, lembra? Matemática, ensino médio, x, y. Mas quando você coloca aqueles óculos, você entra para uma terceira dimensão, 3D, x, y, z. Ou seja, os óculos, eles dão a você uma nova perspectiva. Eles dão uma nova percepção para você. É a mesma tela. A mesma tela. Mas quando você coloca aquelas lentes, a perspectiva muda. Você sai do 2D para o 3D. Pois é. Gente, perspectiva é tudo. Perspectiva faz a gente olhar para uma determinada coisa que todos veem de uma certa forma e enxergar de uma outra forma. Perspectiva. É por isso que às vezes, diante de uma mesma coisa, uma pessoa enxerga algo, outra pessoa enxerga outra coisa. Perspectivas diferentes. Exemplo, coloca essa primeira imagem. O que você vê nessa imagem? Levanta a mão quem vê uma senhora. Levanta a mão quem vê um cavalo. Levanta a mão quem vê as duas coisas. Levanta a mão quem não vê nada. Acontece. No primeiro momento eu olhei, poxa, uma senhora. Depois eu pensei, mas o que é que aquele anãozinho chinês está fazendo no ombro dela? Mas me conte. Então pronto, tira, pode passar. Quem vê o rosto de um senhor, de uma pessoa, né, assim. Quem vê uma pessoa tocando flauta e uma mocinha assim, sentada na pedra. Quem vê as duas coisas. Quem não está vendo nada e está dizendo já está chato. Pode passar, pode passar. Esse é o meu favorito. Esse é legal. Quem vê um casal de senhores, um senhor e uma senhora. Quem vê um mexicaninho tocando assim, ó. Quem também continua sem ver nada e está dizendo, por favor, o que é que isso tem a ver com a pregação? Pode passar. Não tem mais nada. Então é isso. Graças a Deus. Escuta, na vida é a mesma coisa. É a mesma imagem. Pessoas enxergam duas coisas distintas. Por quê? Perspectiva. Sabe como viver à luz da eternidade? Colocando as lentes da eternidade. Aceitando sobre nós a perspectiva da eternidade.
Quando você coloca as lentes da eternidade, sabe o que acontece? Algumas coisas que antes você via de uma forma, você passa a ver de outra forma. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente passa a vida toda olhando para o dinheiro, achando, uau, eu trabalhei, eu conquistei, eu obtive, para que eu usufrua, para que eu experimente. Mas quando eu coloco as lentes da eternidade, com as lentes da eternidade eu percebo, ei, esse dinheiro vai passar, vai acabar, no final das contas, não vai estar mais comigo. E o que é que vai ficar? O legado, as sementes que eu plantei com Ele, a generosidade que eu exerci, os investimentos que eu fiz, pelo bem do outro, pelo bem do próximo, pelo bem do todo. Com as lentes da eternidade, o que antes era dinheiro, a gente passa a enxergar como semente. Sabe, família é outra coisa. Família é outra coisa que sem a lente da eternidade, apenas com a perspectiva natural, a gente olha e diz, minha família, meus filhos, ok, Deus me deu, amém, um presente do Pai. Mas com as lentes da eternidade, quando você olha com a perspectiva eterna, você diz, ei, não, no final das contas, lá no final das contas, eu quero poder olhar e dizer o seguinte, não, eu não construí uma família, eu construí um legado, eu não criei filhos, eu treinei um exército, eu não apenas levantei seres humanos, não, eu encorajei uma nova geração, eu levantei uma descendência que foi sal nessa terra, que foi luz nesse mundo, eu fiz diferença. Perspectiva eterna. Eu queria convidar você, por favor, para por um momento, olha para a sua vida e coloca as lentes da eternidade. Será que algumas das coisas nas quais você tem se agarrado, se apegado e tem chamado de tudo, se você colocar as lentes da eternidade, você vai passar a chamar de nada? E algumas coisas que você tem dito que é nada, quando você coloca as lentes da eternidade, você chama de tudo? Será que algumas coisas que hoje, sem a lente da eternidade, você tem chamado de ganho? E com as lentes da eternidade você vai passar a chamar de perda? Será que algumas noites, alguns momentos, algumas experiências, alguns encontros que você chama de curtida, mas quando você colocar as lentes da eternidade, quando você pensar com a perspectiva de no final das contas, você vai ver como desperdício? Sai desse lugar chamado aqui e agora, hoje. Permita o Espírito Santo levar você a esse lugar no final das contas, a colocar as lentes da eternidade e a olhar para a sua vida com as lentes da eternidade. Porque eu tenho para mim que se Deus nesse exato segundo nos tomasse e nos colocasse por breves minutos, quem sabe até por breves segundos, se Ele nos transportasse, Ele nos inserisse na eternidade, nós olharíamos para as nossas vidas e algumas decisões teriam mudanças radicais. Algumas buscas nós desistiríamos, algumas desistências nós ressuscitaríamos, alguns sonhos nós abriríamos mão, algumas coisas que temos aberto mão nós passaríamos a sonhar de novo. Eternidade. Olhe para a sua vida com as lentes da eternidade. Deixe o eterno mudar a sua perspectiva. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.